Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos en la sede de la Bom conferencia. dia a todo mundo. Estamos aqui na sede da Conferência Interamericana de Seguridade Social. É um prazer cumprimentar vocês aqui pessoalmente, também todo o pessoal virtualmente nas redes sociais. Estamos aqui com o Alberto Álvares, o presidente da conferência, e ele vai partilhar conosco a sua mensagem Muy buenos días a inicial. todas las personas que nos acompañan hoy, Obrigado, Tere. ya Obrigado sea a a todos través de vocês por estarem plataformas aqui virtuales nas o nossas aquí en la plataformas sede de virtuais esta ou Conferencia aqui Interamericana de Seguridad Social en pessoalmente Ciudad na de sede da México. Conferência Saludo también Interamericana a de las Seguridade Social instituciones na que cidade do participaron en México. Eu estos também eventos queria durante la saudar as semana. diferentes instituições Quisiera que extenderles un participam saludo nos a eventos todas las dessa personas semana también, e y especialmente os también al nossos profesor membros Robledo Aburto, também, em presidente nome mexicano de Seguro Social, do que estará senhor en esta conferencia Robledo Aburto, presidente da seguridad. Conferência Interamericana de Y Seguridade sí, además, Social. saludo también con mucho afecto al doctor E Rubén eu Colvin queria saudar Hoyo, também o ejecutivo Rubem de la Royo, Seguridad diretor Social a executivo corto plazo, da SUS, en los Seguridade Estados Social Unidos a de la curto Bolivia, prazo, a nuestro SUS, Pedro no Alcántara, Estado director de Plurinacional da Políticas de Bolívia, Seguros também o de Pedro Discapacidad Alcântara, y diretor de Sobrevivencia de Políticas Discapacidad da Psicosocial Segurança de en República Velhice, Dominicana y Vicepresidente na de la República Comisión Dominicana e vice-presidente da Comissão Financiamiento, Interamericana Marta de González, coordinadora de Financiamento, la doutora Universidad de Marta Externado de Gonçalves, Colombia, diretora da y el Universidade señor do Cohen Externado da Lemick, Colômbia, e o coordinador de senhor Cohen Desarrollo de Lemick, Conocimiento coordenador de y Disociación Desenvolvimento de Psíquica Conhecimento de de la Unión Socia, Europea de Protección iniciativa Social da União Europeia para a Bien, Proteção Social, muchísimas Trabalho e gracias Emprego. por estar aquí. Muito obrigado a vocês por estarem aqui. Bem-vindos, Agradecer bem-vindas. sinceramente la presencia Eu quería de todas las agradecer também, personas sinceramente, a presença de todas as miembros del pessoas Consejo aqui para Interterritorial de la CIS. inaugurarmos as atividades da Estamos muy Conferência da contentos y CIS. contentas de Ficamos estar muito aquí. El contentes evento que hoy por terem todos compartimos vocês aqui. tiene Hoje de estamos invitar aqui a a los Estados partir da miembros a iniciativa declarar la de última semana de convidar os seguridad en el sector estados social. a declararem a última semana do mês de Durante la abril como a sesión Semana da Seguridade ordinaria Social desde ya iniciada por los representantes de 2009 na diferentes Assembleia da CIS. organismos sociales, Também temos a participação da que Organização trabajan Internacional do en los Trabalho temas de e interoperación representantes de de la seguridad instituições social regionais en la ciudad de Guatemala. que foram Nosotros para a queremos cidade de contribuir a Guatemala para mejorar las estrategias contribuirmos a melhorar sostenibles e tornar mais nacionales y eficientes e subregionales sustentáveis as de estratégias nacionais, regionais e subregionais de reunión seguridade se social. promulgó la declaración de Após essa Guatemala reunião, a como declaração da Guatemala foi Organización emitida Mundial de la com o Salud, apoio de organismos como a Organização Mundial da Saúde, a Organização Pan-Americana da Saúde, a Organização dos Estados Americanos, a Organização Internacional para as Migrações e o Alto Comissionado das Nações Unidas da ONU para Direitos Humanos. Isso para tornar o conhecimento sobre a seguridade social mais interessante para o público, para que todo mundo tenha a possibilidade de compreender esse direito para avançarmos juntos para uma seguridade social para todas as pessoas. Durante as atividades da Semana da Seguridade Social, iremos ter 23 instituições membros da Conferência Interamericana de Seguridade Social, de todas as sub-regiões e das comissões de seguridade social. Também vamos ter a presença de 20 funcionários de instituições parceiras. Eu agradeço a todos vocês pela sua colaboração. O programa desse ano vai ser diverso, muito rico, abrangendo vários eventos nos temas seguintes: o sistema de seguridade social na América, com a Bolívia, investimento em fundos de pensões, ciclos de avanço de pesquisa em seguridade social no contexto das mudanças climáticas, portabilidade do direito da seguridade social, o seguro da seguridade social em cenários com incerteza, política pública e seguridade social com uma perspectiva de deficiência, aprendizados após a Covid-19
e também HIV, atendimento dos nossos países, instituições que fazem parte dos membros. E antes de encerrar, eu queria agradecer também os membros dos órgãos estatutários, particularmente as comissões, pelo seu compromisso, colaboração com a organização para a implementação desses eventos que nos ajudam a posicionarmos a Seguridade Social no centro da agenda regional e das agendas nacionais. Também nos permite identificar as melhores práticas entre os países membros, reconhecemos as áreas de oportunidade e, especialmente, prepararmos para os desafios que todas as instituições de seguridade social deverão encarar para beneficiar as nossas populações. Tomara que essa semana possamos encontrar um espaço para compartilhar conhecimento, experiências para enriquecer a nossa conferência. Sem mais, eu vou declarar oficialmente inaugurada a Semana da Seguridade Social 2024. Muito obrigado. Muchas gracias, secretario general, por sus palabras. Muito obrigado. Nesse momento, para dar início às atividades de hoje, nós vamos falar com o Brando Pérez, que vai estar apresentando e que nos vai dar uma ponência nesse momento. Conselheira, muito obrigado a todos os que nos estão conosco. Nós queremos avisar que todas as conferências vão estar disponíveis no idioma português, inglês e tanto no Zoom como nas redes sociais da conferência. Também nós gostaríamos de lembrar que todos os assistentes que estão registrados no Zoom, com 80% nas conferências de assistência social, vai estar dando para eles uma constância por sua participação. A conselheira, como falou a nossa companheira, nós vamos começar com uma ponência no caso da Bolívia. Eu quero apresentar o ponente Rubem Okimoyuki, diretor-geral da Segurança Social em curto prazo, e ele é o presidente da Bolívia, Luiz Alberto Assi. O Dr. Couce conta com uma experiência grande na área de ciência, diretor da Aço para a Paz, é médico cirurgião da cidade de São Andrés. Ele realizou vários cursos e especialidades em epidemiologia, saúde pública, gestão de qualidade, maestria em curto prazo na Universidade da Segurança Social. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a todos. Bom dia para todos. Eu quero agradecer pelo convite e quero também cumprimentar a todas as autoridades. Eu gostaria de mencionar que alguns aqui eu não conheço, mas eu sei que ao final desse congresso eu já vou poder apresentá-los de forma adequada. Eu trago um abraço forte da licenciada Castro, que nos mandou para este evento, e que é muito importante, já que no Estado nós estamos tratando de forma fundamental compartilhar experiências para o desenvolvimento da segurança social, e durante esse tempo nós queremos ir melhorando a assistência social nos nosso país, e esse evento nos vai ajudar bastante. Como diretivo, eu quero conhecer um pouco mais da situação de segurança social e também dar a conhecer o que nós fazemos como autoridades da assistência social, e também queremos falar um pouco das perspectivas da segurança social. Estes são os elementos que nós vamos estar expondo, e eu espero que no final desta semana que eu vou estar por aqui, nós possamos levar conosco bastante entendimento e conhecimento para poder seguir avançando neste campo tão apaixonante que é a segurança social.
Na Bolívia, nós temos um sistema de curto prazo, um sistema de segurança social também de longo prazo. No setor saúde, basicamente é um conjunto de normas, instituições e setores que desenvolvem distribuição e consumo de bens e serviços. O objetivo principal para atender a população, para prevenir e controlar as doenças e também ajudar com a parte da economia local. O setor saúde no nosso país está composto de 5 subsetores, fundamentalmente a medicina tradicional, que é um setor público, o setor privado com e sem fins de lucros, setores de apoio, como são os das comunidades, cooperações, que são organismos não governamentais. E, por último, estamos nós, que é o Ministério de Saúde, de Esporte. Os elementos centrais que nós, neste momento, nós já começamos falando sobre a atividade do nosso país, estão estabelecidos em uma nova Constituição desde 2009, porém, tem alguns detalhes que é importante revisar. O artigo 18 diz que todas as pessoas têm o direito da saúde, que o Estado garantiza a inclusão e o acesso à saúde a todas as pessoas sem exclusão de discriminação alguma. O sistema é único de saúde, será universal, gratuito, equitativo, transcultural, intercultural, participativo, com qualidade, com qualidez e um controle social. O sistema é muito importante esse artigo porque ele mostra a importância que que o Estado dá para a saúde. O artigo 35 estabelece que o Estado, em todos os seus níveis, protegerá o direito à saúde, promovendo políticas públicas orientadas e dando acesso gratuito à população ao sistema de saúde. O sistema de saúde é único, coletivo e gratuito para a população indígena e para a população em geral. O artigo 45 é o que põe um marco à segurança social, porque estabelece que todas as bolivianas e os bolivianos têm direito a aceder à segurança social. A segurança social está em um princípio de universidade, integridade, equidade, solidariedade, unidade e de gestão econômica com oportunidade intelectual e eficaz, com uma participação social. É muito importante isso porque o parágrafo 2 amplia a segurança social, que em 56 e que agora já são 8, que se destacam fundamental o tempo da economia, a eficácia, a integralidade e para a segurança social que nós já tínhamos. O regime de segurança social cobre atenção por enfermidade, epidemias, enfermidades catastróficas, maternidade, paternidade, riscos profissionais laborais, discapacidades especiais, perca de emprego, viudez, vivenda, assignações familiares. Nesse parágrafo está misturado o curto e longo prazo. No curto prazo são 2 conceitos importantes, que é a epidemia, que foi agregada, não estava antes, e o termo de doença por questões de catástrofes. Isso foi se formando durante um tempo. Isso nos permite poder atender de forma integral a todos os pacientes. Quais são os elementos principais da segurança social no nosso país? A segurança social aparece em Bolívia como uma medida enmarcada e especial de índole econômica, social e política, basando-se em um Código de Segurança Social, que é um código ativo desde 1956, porém, ele continua vigente, porque é um conjunto de normas que protegem a saúde da população no país,
as medidas para a reabilitação de pessoas que estão numa situação inutilizadas e a melhoria do grupo familiar. Estes são os princípios que estão estabelecidos desde o início, que é que agora na nova Constituição do Estado é a unidade de gestão que permite cobrir as prestações como em curto e longo prazo. Porém, há diferentes setores e nós vamos ir vendo posteriormente quantos sistemas de gestão nós temos. Porém, com essas ações que nós estamos fazendo agora, estamos tentando ter um controle completo e para que todos possam trabalhar alinhados, apesar de estar de diferentes fatores, como são as caixas de saúde. O tema da solidariedade é muito importante porque aqui os importes não são iguais. E, bem, obviamente, aqueles que ganham menos, a aportação deles é muito menor. É diferente com aqueles que ganham mais e podem aportar de forma muito mais próspera. Isso é normal. A segurança social sempre foi posta como uma segurança universal, porém agora no setor público e na segurança social está entre 15% a 18% da população boliviana e, obviamente, o resto, como 80 e tantos por cento, estão cobertos pelo sistema público, que é o sistema do Estado. A segurança social de curto prazo está baseada em um sistema martiano, que o Seguro Universal de Saúde do SUS está baseado em um sistema meridiano. E esses dois tipos de financiamento que nós temos e que dá atenção no nosso país. O quarto princípio, a eficácia e oportunidade, tem que ver com o acesso rápido no sistema de saúde. E, finalmente, o tema da economia, que pode gerar uma condição para sustentar este serviço. Como eu disse, 14 de dezembro de 1956, se sancionou no Código de Segurança Social Boliviano, que estão fundados nos princípios de solidariedade e os que nós acabamos de falar. 14 de abril de 1987, com a Lei de 1924, se define o regime de enfermidade, maternidade e riscos profissionais com o 10% aporte patronal. E se separa também as administrações de curto e longo prazo. Os que estão em largo prazo se encarga de fazer essa parte da gestão e com essa parte da maternidade é muito importante. Como eu comentava, o regime da maternidade que nós vamos cuidar da parte da maternidade, assignações familiares e riscos profissionais de curto prazo. E o regime de longo prazo, invalidez, velhice, morte. Quais são os elementos que estão consignados com regimes de consignação familiares? Está em espécie, subsídio pré-natal, subsídio de lactância, que consiste em entregar alimentos, grupos de alimentos que estão separados pelo Ministério da Saúde para ser distribuído pelo sistema de uma empresa que nós temos, que dá à futura mamã, e a mamã que está em lactância, se dá a ela um subsídio alimentício para que ela possa dar a eles mais ou menos 2.000 bolivianos, que é algo mais ou menos como $300. Temos lácteos, cereais e alguma série de elementos que nos ajudam ou garantiza que o bebê que vai nascer tenha os nutrientes e o alimento necessário. Esse é um conceito muito interessante porque, com algumas sentenças constitucionais, nós temos visto que o subsídio para a criança que vai nascer ou para a criança que já está em lactância tem problemas legais tanto com a empresa como para os pais, porque a empresa queria como
tirar esse subsídio para castigar o trabalhador, mas eles disseram que, independentemente da relação de trabalho que tenha o empregado com o empregador, esse subsídio não pode ser tocado. Isso é interessante porque é um conceito protetor do Estado que não é que é o PBI, não são os pais, que são os trabalhadores. O subsídio de natalidade também é um 2.000 boliviano, que é como um salário mínimo nacional, que significa um incentivo para todos os primeiros meses e para suprir as necessidades do recém-nascido. A cargo dos empregados estão as prestações médicas, e isso está estabelecido no nosso sistema e tem que ver com consulta externa, com tanto médico geral como especialização, medicamentos. Não existe agora exceções, você precisa entregar todos os medicamentos que os pacientes necessitam através do processo de nacionalização de uso de medicamentos que o Sistema Nacional de Medicamento, o Estado Nacional de Medicamento estabelece aqueles medicamentos que podem ser metidos no sistema, porém, se o paciente necessita e está fora dessa lista nacional de medicamento, existe um procedimento que possa ter, porque não pode existir uma limitação na provisão de medicamento. Também tem acesso a todas as cirurgias têm que ser cobertas, incluindo os elementos necessários para efetuar essas cirurgias, também a questão dos transplantes. Há 40 anos atrás, já tinham feito esse primeiro transplante na Bolívia. Nesse momento, nós continuamos com esse processo, porque muitos desses transplantes têm que ver com a problemática de tráfico de órgãos, e hoje nós estamos cuidando que este processo seja legal, e nós estamos conscientes que existem transplantes que necessários e que se fazem com mais frequências. Nós estamos procurando, através de saúde, por exemplo, como o transplante de médulas, e que ajudam a colaborar com os pacientes, as próteses vitais, que basicamente são entregues a pessoas que são titulares do seguro, e todos os serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento. Ou algumas coisas que nós não podemos pagar, por exemplo, é a atenção no exterior. Essa é uma das nossas limitações no nosso sistema. O paciente, por exemplo, se ele requer um transplante de médula e o Estado não tem essa política, e nós necessitamos desenvolvê-la. Bem, eu agora vou colocar aqui uma tela, o que faz a Autoridade de Serviços, supervisão da segurança social a curto prazo, e como nós estamos tentando cumprir com as funções que nos foram assignadas para o caso da regularização. A seguinte. Bem, a criação da Autoridade de Supervisão de Segurança Social de curto prazo foi com o Decreto Supremo de 3561, com fecha de 16 de maio de 2018, vai cumprir seis anos. A nossa finalidade é regularizar, controlar, supervisar e fiscalizar a segurança social de curto prazo, criando a questão de... Nós ajudamos a fazer esse decreto supremo, dar essa conotação de autoridade, fazer uma diferença entre as instâncias que já existiam, como Instituto Nacional de Segurança Social, e eles não tinham a capacidade de sancionar, e eles não tinham regularização ou dar assessoramento. Então, nós, como autoridade, conseguimos, através dessa instância, fazer com que se cumpra todos os regulamentos que foram
criados. O conceito foi criado para ter essa capacidade de sancionar e fazer com que todas as propostas sejam cumpridas. A missão de ASUS, que assim é denominado, ASUS, que somos a autoridade que controla e fiscaliza a Seguridade Social de curto prazo. Nós cuidamos de forma transparente para o marco de poder viver bem. Nossa visão é ser uma instituição reconhecida a nível nacional e internacional, com controle e fiscalização que resguarda os direitos assegurados aplicando políticas públicas, transparência de acordo com o que foi estabelecido. Quais são as nossas principais atribuições? No tema da saúde, o primeiro e o mais importante é o modelo implementário, o modelo de atenção integral na saúde. Se vocês deram conta, quando nós começamos a analisar o que dizia o código, estava fundamentalmente com a maternidade, riscos profissionais, e não falava um pouco muito da prevenção da saúde a nível nacional. Agora, o desenvolvimento sobre os serviços assistenciais, nós temos hospitais, nós temos uma infraestrutura que pode atender a enfermidade e não a saúde. A Caixa Nacional de Saúde, que tem um modelo de saúde familiar que tem sido implementada desde mais de 30 anos, porém os resultados não são profundos ainda. Ainda nós temos problemas com a sua implementação. Então, a ideia é conseguir ampliar esse processo da atenção da enfermidade e também na área da prevenção da doença. Também, em algum momento, foi estabelecido que 5% das recaudações da assistência social seria dado para o Ministério de Saúde, para que ele pudesse se encarregar da parte da saúde e da segurança social. Então, nós queremos mudar esses elementos que nós estamos analisando e tentando aprofundizar. Nós temos alguns avanços, mas não tudo se gestiona da mesma forma. Também queremos falar sobre a regularização da cobertura de prestações entre gestores, porém não todos os gestores fazem a cobertura total das prestações. Existem algumas limitações por questões financeiras. Também necessitamos controlar a prestação de serviços de saúde. Nós temos muitos problemas e, sobretudo, com a saturação de serviço, que creio que essa parte é a parte mais complicada nos sistemas de emergência, porque às vezes nós temos grandes problemas e necessitamos regulamentar as prestações e planos de contingência, elaborando, por exemplo, como sistemas de Covid, com problemas de desastres naturais. E esses são os elementos que nós estamos trabalhando para que exista uma resposta adequada para os prestadores de serviços. Nós também estamos trabalhando para a elaboração de indicadores de saúde em função aos perfis epidemiológicos. Na verdade, vários gestores não têm essa informação generalizada e aí é onde a gente está tendo bastante problemas. Fazemos também auditorias externas, se existe uma prática errônea, e nós estamos dando também auditorias para confirmar ou rejeitar algumas denúncias, atendemos queixas, denúncias, e isso se faz com bastante frequência e nós recebemos queixas de diversas maneiras, diversas índoles. E, finalmente, o elemento ao qual nós estamos fazendo bastante ênfase, que é o caso da acreditação de serviços. Nós dividimos essa acreditação em duas etapas. Determinar as características básicas do estabelecimento de saúde em questão a recursos humanos, carteiras de serviço, e logo a etapa de acreditação com ver como está funcionando todos esses serviços, se os serviços que estão sendo otorgados estão funcionando de maneira adequada.
No âmbito administrativo e financeiro, também trabalhamos com outros gestores e isso está ajudando a gente a normalizar a norma utilizada pelos gestores, agrupar os orçamentos, avaliar os projetos de infraestrutura sanitária, promover a sistematização integral de dados e informação nos gestores. Também trabalhamos com a programação operacional anual, orçamentos, PEI, auditorias especiais, operacionais e financeiras e ajudamos administrativamente para esse sistema gerencial. Na atenção para a população, temos a parte da fiscalização das obrigações dos empregadores para os assegurados. Aqui também vemos fundamentalmente a filiação, reafiliação e desafiliação. A filiação tem a ver com todos os requerimentos necessários para a pessoa poder fazer parte a curto prazo da Seguridade Social. Também, quando precisamos afiliar beneficiários especiais, por exemplo, porque no conceito, por exemplo, para assegurar os pais, as entidades administradoras também podem colocar ali dificuldades para desafiliação, refiliação tem a ver com um processo que às vezes gera um desequilíbrio nas entidades administradoras. Não sei porque tenha algum tipo de saturação e poderia ir para um setor onde poderia receber um melhor atendimento. Então, o processo é muito complexo, não é tão fácil desenvolvê-lo, porém trabalhamos o melhor que podemos, por exemplo, não gerando afiliações massivas, porque será muito difícil para as administradoras. Então, trabalhamos para manter um equilíbrio na população assegurada e também outros aspectos econômicos. Fazemos uma análise fundamentalmente de saúde, qualidade do atendimento, aspectos administrativos, no caso das desafiliações, refiliações também, temos também outros casos de muitas pessoas asseguradas que são adicionadas e a administradora funcionava perfeitamente e depois começou com falhas. Então, não é um trabalho simples, precisamos ver todos esses elementos. Por exemplo, no caso de empresas muito grandes, principalmente também com as administradoras, precisamos de ações. E no caso da filiação, pareceria ser apenas uma questão administrativa, porém tem a ver com tudo que já falei. Temos também o atendimento das administradoras. Estamos trabalhando aqui com um novo modelo que queremos implementar para atender a denúncia diretamente, ou seja, ter administradoras de qualidade para podermos trabalhar no momento do problema acontecer para resolver o problema, porque às vezes tem uma queixa e não é imediato, né? Há um problema e depois a pessoa vai redatar a queixa, passa um dia, passam 2 dias, e entre esse momento e o momento no qual recebemos o relatório, pode passar até uma semana, então não é uma ação direta. E agora vamos ter essa questão mais direta para atendermos a queixa no local. Também temos as contribuições, 2.000 bolivianos mensais para pré-natal, pós-natal, subsídio de lactância também. Às vezes eles não querem pagar, então precisamos trabalhar com a empresa. Enviamos notas e também tem multas para as empresas se elas não cumprirem com o subsídio. Então, é uma peça-chave para recursos que otorgamos às famílias. Isso pode ser atingido através de todas as ações, também já conseguimos várias coisas interessantes. E, finalmente, tem a fiscalização do subsídio universal pré-natal pela vida, conjuntamente com o Ministério da Saúde. E esse subsídio é para mães que não têm segurança, que não fazem parte dessas entidades históricas.
Então, aqui eu já falei, atendemos queixas, denúncias, desenvolvemos programas para fortalecer a medicina do trabalho e, na verdade, essa área me interessa muito porque precisamos de muito trabalho, nesse caso, na medicina do trabalho, prevenção e também aspectos de promoção da saúde em geral. Isso para que a gente possa desenvolver isso de alguma forma com a comunidade que trabalha, para que o trabalhador e a família dele façam parte disso para podermos realizar ações integrais. E por que assim? Porque a diferença do sistema público, porque na Bolívia o sistema público tem uma área de ação geográfica, um bairro, um município, alguma coisa que possa ser controlada através de um mecanismo geográfico, mas no nosso caso, não sabemos onde que está a nossa população. Num bairro pode ter uma quantidade determinada de pessoas afiliadas, porém não podemos escolher os domicílios, assim, tem que ser atenção integral. Então, nesse caso, o desenvolvimento, assim, vai nos ajudar a gerar alimentos não apenas para os trabalhadores, mas também para a família deles. Também temos auditorias externas, auditorias médicas externas, com o objetivo de gerar ações de prevenção. Aqui, o objetivo não é punir. Quando tiver alguma questão muito grave, então sim, recomendamos ações de tipo penal. Aqui temos também nosso alcance e as atribuições. Temos 14 entidades aqui e o administrador é o Sistema Único de Segurança na Bolívia, porém temos várias entidades em cada um dos departamentos. O principal fica ali no lado esquerdo da tela, a Caixa de Saúde. E temos também a caixa de petróleo, temos várias coisas assim para a população. Quais os objetivos que temos no caso da gestão institucional? Temos a fiscalização e controle do cumprimento correto das regulações do subsídio pré-natal, lactância universal, o que já falei em relação à transparência, também o controlar, fiscalizar administrativamente, financeiramente, ou as entidades administradoras da Seguridade Social de curto prazo, também consolidar a estrutura institucional técnica, e isso tem a ver com outras ações que estamos tomando. No caso do primeiro objetivo institucional, em assignações familiares, o que fazemos é uma operação, a operação que já estabelecemos em 2023, tudo na gestão 2023. A nossa operação é a fiscalização dos pontos de distribuição. Temos na Bolívia várias empresas que têm a ver com os subsídios, e não é apenas diretamente, eles têm os pontos deles, mas também trabalhamos em supermercados e, fundamentalmente, a fiscalização dos fornecedores. Vamos para as empresas que fornecem serviços para verificar que estejam fabricando tudo o que tem de fabricar, com todas as características para elaborar o produto. Então, tem a ver também com segurança alimentar, principalmente, e com o processo de produção. Quase 132 relatórios foram feitos nesse ano e depois vemos também a evolução desde 2018 até a gestão 2023, na qual estamos implementando gradualmente os processos de fiscalização. Aqui dá para ver a solicitação de queixas. Então, conseguimos que as empresas paguem esse subsídio. A tendência é sempre poupar dinheiro, né? Recebemos 1.004 queixas e denúncias e 631 consultas escritas, assim como 107 consultas verbais, orais.
O que conseguimos é que 1.242 pessoas recebam esse benefício que tinha sido interrompido por questões internas das empresas ou instituições que às vezes não querem pagar. Esse trabalho, como já falei, é muito importante porque vamos garantir a uma criança que vai nascer, a uma criança que acaba de nascer, esse acesso ao subsídio. Temos aqui, por exemplo, com essa resolução, 4.952 atendimentos. No caso de afiliação, refiliação e desafiliação, da mesma forma, recebemos queixas, este ano 500 em 2023, e eu queria salientar isso porque, de alguma forma, as pessoas têm confiança no trabalho que fazemos e isso é muito importante se houver mais queixas. É um alimento que vai nos ajudar a darmos um feedback para as entidades administradoras, talvez seja alguma questão, assim. Também fazemos ações gerais, não apenas ações específicas. Vemos também os regulamentos. Então, aqui o que trabalhamos não é apenas o tema específico da queixa, mas também soluções a longo prazo para essas entidades. No nosso segundo objetivo institucional, em primeiro lugar, identificamos quantos estabelecimentos de saúde temos, onde vamos desenvolver o nosso trabalho. Temos aqui 4.267 estabelecimentos identificados em nível nacional. Na Bolívia, há 4.267 estabelecimentos de saúde, 355 na Seguridade Social. Então, nessa transparência, podemos ver que o nosso sistema de saúde já tem um déficit no número de estabelecimentos de saúde para uma população determinada. Então, esses estabelecimentos estão distribuídos no eixo de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba. Então, tem a maior quantidade de estabelecimentos ali. Aqui vemos os estabelecimentos de saúde desagregados por entidade de gestão. A Caixa de Saúde tem 186 dos 355 estabelecimentos, quase 70%. E estão distribuídos por nível de atendimento. Temos basicamente 23 estabelecimentos de terceiro nível, a maior complexidade. Temos também vários de primeiro nível. O equilíbrio é relativo aqui no sistema público. Na nossa população assegurada, temos 1.689.484 pessoas e também há uma surpresa em termos da população assegurada, porque até 2022, aparentemente, quase 4 milhões de pessoas estavam com asseguradas e com certeza vocês acompanham essas estatísticas. Então, era quase 4 milhões. Depois, com a base de dados, a gente começou a sistematizar o tema da população segurada. E então, na verdade, a gente percebeu que o número não era exato, era maior do que realmente era, por exemplo, pessoas que já tinham que eram mortas, mas que estavam ainda na lista das entidades de gestão, ou às vezes uma pessoa que mudou de entidade de gestão da segurança, então apareceu duas vezes na base de dados, então a gente trabalha para limpar essa base de dados e
Isso que o resultado, ficamos muito preocupados, porque 4 milhões de pessoas asseguradas para a quantidade de estabelecimentos de saúde, isso é muito diferente em comparação com 1,5 milhão de pessoas asseguradas. Ainda trabalhamos, né? Porque passar de um sistema manual em papel para um sistema informático é bastante complexo. Continuamos, estamos trabalhando, mas eu acho que vão passar vários anos antes de termos uma maior parte da população aqui. Já há vários que estão controlados, mas temos problemas com os beneficiários. Porque no nosso sistema, no momento de afiliar uma pessoa, o processo posterior é afiliar os filhos, os pais, a mulher, e o serviço nem sempre é utilizado, às vezes nem precisam atualizar. Por isso, muitas pessoas na base de dados nem apresentaram os documentos necessários. Agora vai ser requerido que a pessoa vá pessoalmente para atualizar a base de dados. E, na verdade, eu acho que o avanço até agora foi muito importante. Vamos atingir uma quantidade, um número adequado para a população. Eu falava para vocês que a habilitação é um procedimento que nós estamos utilizando e que nós consideramos fundamental para poder avançar no sistema de gestão de qualidade para a saúde. A ideia é agarrar o núcleo básico dos seguintes gestores para a concepção que nós estamos levando para a transformação do sistema é transformar primeiro a base, que é o sistema básico de saúde, que tem que ir de baixo para cima. Nós não temos um estabelecimento que esteja adequadamente atendido, equipado com recursos humanos e como vai funcionar. É muito difícil transformar a estrutura geral do sistema. Nós estamos vendo ahorita que dos 350 que vocês estão vendo, no ano 2023, nós temos feito 64 habilitações. E até esse momento nós temos 189 estabelecimentos de saúde habilitados. Estamos perto do tope que depois vai ser complicado continuar subindo, porque a maior parte dos estabelecimentos de saúde de longo prazo tem mais de 20 anos de funcionamento. As suas infraestruturas não estão modernizadas, são infraestruturas relativamente antigas. Fazer uma estabelecimento, habilitação, quando não existe requerimentos, porque os requerimentos de 20 anos para cá já mudaram muito, então nós não podemos conseguir essa mudança, ou esses são processos que levam 2 ou 3 anos, ou em alguns casos precisam ser uma construção nova, então os seguintes gestores devem tardar de 2 a 5 anos. É um tempo bastante longo para estabelecer esses serviços e para resolver esses problemas de habilitação. Na próxima gestão vai ser bastante complicado, mas este é um trabalho que precisa ser constante, porque, como eu falava, nós precisamos ver a infraestrutura, recursos humanos, produtos, e esses são o requerimento mínimo que nós precisamos. Então, nós estamos trabalhando nisso, esse é um passo fundamental que nós estamos desenvolvendo. A seguinte, por favor. Uma vez que o estabelecimento já está habilitado, nós entramos na acreditação. E é como uma dinâmica, como se atende ao paciente, como cumprem com os procedimentos. Esse é um desenho que tem que ver com o procedimento dos processos e da atenção, o atendimento. Nós estamos vendo aqui não somente a alta, o recebimento, senão que a entrega de medicamentos é muito mais detalhado. Até esse momento, nós temos na gestão 2023, nós temos conseguido acreditar 23 estabelecimentos de saúde, e isso é bastante importante, porque definitivamente a maior parte da segurança social, de alguma maneira, entrou em um status quo que não querem melhorar,
mas nós estamos conseguindo despertar este processo. Em 2021, a gente só tinha acreditado um estabelecimento, somente um. O restante não queria saber, não interessava. Para a gestão 2022, nós conseguimos acreditar 14, mas foi um processo diferente. Nos reunimos com os diretivos, com os gerentes nacionais, foi um trabalho bastante pesado, mas nós fizemos. E acompanhar o estabelecimento em todo esse processo, nós temos um time que vai trabalhar com as enfermeiras, trabalhando com os funcionários internos. Em 2021, nós mandamos cartas e circulares. Nós mandamos cartas e circulares todos os dias e o resultado foi terrível. Só teve um que conseguiu acreditar. Isso foi no último mês do ano. Foi praticamente terminando a gestão, quase sem nenhum resultado. Mas na seguinte gestão foram 14. Na gestão 23, nós temos 26 para a gestão 2024. A meta é um pouco mais alta e a gente espera cumprir. Nós estamos avançando com o sistema de acreditação, estamos tendo um bom resultado. No tema de auditorias médicas, nós temos aqui bastantes problemas. Não é com a vontade de implementar essas funções de laço, senão que nós temos problemas com a regularização com os auditores médicos. Aqui na Bolívia, alguém que quer ser auditor médico tem que ter 10 anos de experiência e ter uma maestria de 200 horas, ou seja, isso foi estabelecido em 2005 em um decreto supremo e tem que fazer uma acreditação com o colégio médico. Então, a auditoria médica não habilita muito auditores, nós não temos suficientes auditores para esse ano. Nós habilitamos 15 contratos para auditores médicos e nós só conseguimos 10, nós temos ainda 5 vagas para auditores médicos. Nós temos feito convocatórias por Facebook para ver se a gente consegue identificar alguém mais, mas é muito complexo. Nós temos pendentes muitas auditorias médicas, porém, nós conseguimos fazer 42 auditorias externas, 25 auditorias médicas de serviço e 109 fiscalizações de comitês de auditoria médica. Este é um âmbito importante que nós estamos vendo, porque tem bastantes problemas em implementação, sobretudo com a parte de auditoria médica. Já no âmbito administrativo, aqui, basicamente, o que nós fazemos, são auditorias orientadas para melhorar alguns problemas que já identificamos. Nós temos problemas com aquisição de produtos, como equipamentos, produtos médicos, se toma muito tempo, alguns são anulados antes da execução final. Nós estamos aqui trabalhando nisso, porque, como eu já disse, uma compra de medicamento que não se faz efetiva, nós vamos ter um problema de desabastecimento. E desde 2022 nós estamos tendo problemas de abastecimento. Também nós fazemos supervisão enquanto ao que é todo o processo de implementação dos COAs, que são como as atividades, e nós fazemos isso durante todo o ano. Tivemos 82 supervisões. No tema da gestão institucional, queremos consolidar a estrutura institucional técnica, e basicamente nós vamos apresentar o trabalho da Universidade da Tecnologia da Informação. Aqui é onde talvez em algum momento nós vamos poder conversar um pouco mais para ver como estabelecer um intercâmbio de experiência. Essa é a primeira experiência que nós temos da segurança social.
base de dados da população assegurada, que tem que ver com a nossa administração. Nós aqui basicamente estamos implementando um sistema informático para cada gestor e para que eles possam trabalhar com seu sistema único para que nós possamos identificar e controlar e prover operação de registro com uma atualização em tempo real. Aqui nós queremos ter a informação em tempo real. Não serve de nada ter uma base de dados que se atualize a cada semana ou a cada mês. Tem que ser em tempo real. A ideia é que seja uma fonte única de informação para todos os gestores, que obriguem a que todos os gestores tenham a informação validada, que tenha uma informação realmente validada, porque senão não serve, e tem que reduzir as vigências de direitos. Ainda que pareça engraçado e antiquado, se você quer se fazer entender, você precisa levar o seu carnê e pedir que eles coloquem um carimbo para comprovar que eles estão aportando. Isso é incômodo. Definitivamente aparecer com um carnê e pedir que ponha aí um carimbo, isso é realmente desastroso. Isso deveria ser uma validação automática para a base de dados, para que o seu paciente seja atendido, e você não deveria ter que ter outro documento mais que o seu carnê ou o seu DNA, que, como se comenta em alguns lugares, mas hoje nós temos que levar o nosso carnê e eles pedem até o seu formulário de registro. Isso é bastante burocrático, e a ideia é que com essa base de dados a gente possa evitar esses requerimentos de informação. E a ideia é que a pessoa, quando se senta enfermo, doente, ele possa ir se apresentar com o seu carnê, com o seu documento básico de identidade, e isso nos vai ajudar a supervisionar o crescimento da população também. Como nós dizíamos, nós conseguimos, através dessa BPA, identificar 1.689.484, que essa é a população assegurada que nós temos. Nós temos a maior caixa de todos os tempos, 1.138.834, e cada gestor publicou, eles tinham mais ou menos 3 milhões de assegurado. A cifra realmente era muito baixa com o que está sendo agora reportado. Esse é o sistema de desenvolvimento que nós estamos trabalhando. Bem, dentro da proposta que nos solicitaram, são as perspectivas que nós queremos fazer em como vamos enfrentar alguns problemas que nós temos na segurança social, através do sistema de saúde boliviana, que atendem a todos os trabalhadores da saúde do país. Nós estamos trabalhando a parte do Congresso da Segurança Social do Estado. Qual é a problemática vigente da segurança social? Teremos uma insuficiente capacidade de reitoria na seguridade social. A falta de equidade na atenção sanitária, que não tem relação ou não cumpre de uma maneira óptima com os regulamentos que nós emitimos. Por exemplo, as afiliações. Na afiliação de um pai, por exemplo, deveria ser praticamente automática. O simples fato dele que ele seja seu pai, isso já deveria ser um procedimento administrativo, porém, no conceito antigo do código, no conceito, para você poder afiliar o teu pai, você tinha que demonstrar que o seu pai não tem trabalho, que não tem assistência social, como quase um indigente, e aí você poderia, então, afiliar. Mas agora, através
nesse momento nós não precisamos mais ter nenhum outro requisito mais que comprovar que ele é o teu pai, porque a lei estabelece que assim tem que ser. Não é um tema que não esteja legalmente estabelecido, porém alguns gestores ainda se resistem e continuam pedindo alguns requisitos que não são necessários. Existe uma falta de equidade muito grande, porque existem muitos gestores que ainda não têm esse desenvolvimento harmônico enquanto a atenção da pessoa assegurada. Ele tem muito dinheiro no âmbito temos uma alta ineficiência de gasto no setor de saúde. O controle não é o mais óptimo dos gestores, a segmentação e fragmentação. Nós vemos os gestores que praticamente nós temos um problema bastante harmônico, porque nós não temos bastante gestores para poder fazer o trabalho. Nós temos uma qualidade baixa no serviço de saúde. Nós temos um problema com a acreditização. Qual o objetivo geral do evento? Desenvolver o Congresso da Seguridade Social de curto prazo com os principais atores. A ideia aqui é gerar políticas para resolvermos esses problemas crônicos da Seguridade Social. Não vai ser simples, porque já falamos que é muito complexo chegar a uma harmonia. Cada um deles tem aspirações diferentes, tem propostas que defendem. Então, a partir dali, iremos preparar estratégias. Estamos perante um cenário complexo, porém a ideia é ter os elementos gerais de transformação para avançarmos. Vamos ver 4 objetivos específicos. Em primeiro lugar, analisar a parte regulamentar atual. Temos muitas regras, muitas normas vigentes atualmente, além do Código de Seguridade Social, temos muitas leis que regulamentam essa parte, temos resoluções ministeriais e, na verdade, tornam muito complexo o conhecimento da Seguridade Social. Vamos ver ali essa regra. E não estou aqui a exagerar, mas na verdade há momentos nos quais temos problemas com isso. E a ideia básica era ter um código de seguridade social que transforme o setor. O país vai passar por uma etapa de eleições, então vai ser também muito complexo. A ideia é gerar políticas gerais de ação. Vamos promover um modelo novo de atenção integral, mais moderno. Às vezes eles estão trabalhando com máquinas velhas, outros já têm computador, mas o fato de ter um computador não quer dizer que tudo seja moderno. Quando você tiver um sistema moderno, então você irá realmente transformar isso, por exemplo, não ter apenas máquina de escrever. Eu trabalhei já num armazém, né? Usavam antes um arquivo Excel para procurar a ficha e quais os dados importantes no computador para o remédio, né? O número de lote, a data de expiração, tem várias coisas importantes ali, mas não tinha um sistema. No caso de alguns gestores, para ver o vencimento e também para ver se o remédio existe, não existe na farmácia, para ver se você prescreve ou não. Em muitos lugares recebem os remédios e não atualizam o sistema. Então, essa parte é muito importante, o processo é muito comprido, mas temos de fazê-lo.
promover um melhor modelo de atenção, então, também para a saúde. Precisamos de um diagnóstico profundo da natureza e da situação financeira. Eu falei que cada gestor tem particularidades e precisamos analisar isso para ver que ações iremos tomar. Precisamos de ações importantes para garantir a sustentabilidade também. Basicamente, definimos vários eixos temáticos de trabalho. O primeiro é o modelo de atenção em saúde para trabalhar com saúde familiar, comunitária, intercultural, principalmente com aspectos de promoção da saúde e prevenção de doenças. No modelo de gestão da Seguridade Social, com o tema de regulamentação, condução, um eixo, como já falei, para ter melhor regulamentação, também mobilização da gestão é imprescindível, implementação de sistemas informáticos, implementação de processos administrativos ágeis e também menos burocracia. No eixo 3, a situação financeira, diagnóstico da situação econômica, análise de problemas, propostas de soluções. O ponto 4 é um dos mais complexos. Ele vai nos permitir analisar a parte regulamentar vigente em termos de seguridade social e, como já falei, não apenas ter boa vontade, má vontade, é muito complexo, e, como falei, há leis que regulamentam coisas muito pequenas, há leis muito gerais, também há outras leis que ficam fora do âmbito da saúde, mas que têm a ver também com a seguridade social, então precisamos de uma harmonização de toda a parte legal. Isso é muito difícil, mas precisamos trabalhar nisso. E aqui, numa discussão técnica de trabalho, iremos apresentar isso para fazermos uma análise adequada do tema. Obviamente, devemos propor as bases legais para modernizar e tornar a estrutura organizacional mais eficiente e sustentável. Tomara que tenham gostado do que eu partilhei com vocês e caso houver perguntas, recomendações, comentários, eu estarei aqui. Obrigado. Obrigado. Foi uma apresentação muito boa do Sistema de Seguridade Social da Bolívia. Recebemos algumas perguntas durante a apresentação, mas você já respondeu algumas delas durante a parte final da apresentação. Talvez são duas perguntas. As pessoas estão perguntando se foram estabelecidas estratégias de comunicação para promover a filiação da população da Bolívia à Seguridade Social, alguma das entidades gestoras, e quais as medidas específicas que são atendidas para garantir a sustentabilidade financeira. Ah, Você gostaria de falar um pouquinho mais disso? Ótimo. No tema de afiliação, é verdade que há campanhas periódicas para promover a afiliação, porém, segundo a regulamentação, é obrigatório que cada pessoa que começa a trabalhar numa empresa, nos primeiros 5 dias, a partir do início do trabalho, tem que ser afiliada. Está estabelecido uma regra e todas as empresas têm que fazer isso. Obviamente, há problemas porque às vezes as empresas não cumprem com isso, mas é regulado a partir de multas também, por exemplo. Então, o gestor pode aplicar multas caso o empregador não afiliar os empregados. Temos problemas porque os gestores não reagem rapidamente, a filiação não é feita rapidamente. No caso dos titulares, estamos vendo que, com a base de dados da população assegurada, temos um sistema de gestão do assegurado que vai nos permitir fazer a filiação direta. Ou seja, no momento,
quando o empregado otorgar o contrato para o empregado, a ficha poderá ser preenchida e ele poderá ser afiliado. Porque agora, por exemplo, eles pedem para mandar fotocópia e outros documentos, mas agora com a interoperabilidade, apenas com um número de cadastro, vamos poder usar essa informação no sistema, não vai ser necessário apresentar os documentos fisicamente. Ainda estamos desenvolvendo os processos administrativos e legais para isso, mas, como já falei, o nosso Código de Seguridade Social é de 1956, temos o regulamento de 1963, eu acho. Então, o código estabelece documentos físicos e muitos gestores falam: não, o código está falando isso, eu não posso me afastar do código, então precisamos dos documentos. E agora estamos trabalhando nessas questões legais para que tudo seja mais ágil. No caso da sustentabilidade, temos uma área que trabalha com a homologação de planos, como trabalhar no caso da execução do orçamento. Também damos recomendações orientadas a evitar certas despesas administrativas, especialmente contratar recursos humanos de forma que não seja racional. Então, vamos ver isso, também o tipo de despesas para sustentabilidade. Obviamente, as recomendações precisam de um equilíbrio financeiro. Estamos trabalhando para reduzir um pouco esses pontos vermelhos, esses níveis negativos nos orçamentos, às vezes, e esses temas têm a ver com o curto prazo, o longo prazo também. Estamos trabalhando para resolver os desequilíbrios que aconteceram após a Covid. Na verdade, a Covid foi muito mal para esses gestores. E agora vamos continuar com o seu Pedro Alcântara, que queria perguntar alguma coisa. Bom dia, doutor. Segundo, a conformação da Seguridade Social na Bolívia é diferente da República Dominicana. Tem curto prazo, saúde, tem o longo prazo, a pensão. Na República Dominicana temos três. Então, você falou em 18% de afiliação privada, 82%, o resto em afiliação pública que recebe serviços de saúde. E eu queria saber se nesse número estão considerando as pessoas aposentadas e se esses dois regimes interagem, ou seja, a pessoa que vai se aposentar, que vai receber alguma pensão, tem algum tipo de filiação obrigatória? Funciona dessa forma? Evidentemente, no longo prazo, qualquer pessoa que está aposentada no sistema do governo ou baseando-se no sistema de capitalização individual, nós temos um sistema de repartição individual, mas todo aposentado tem que ser assegurado, todo aposentado tem que estar afiliado no Seguro Social. Aqueles que nunca tiveram relação laboral e não tem nenhuma relação ou nenhum tipo de aposentadoria que dá o Estado, então o Estado dá uma ajuda que não é tão alta, mas que ajuda de alguma forma aquelas pessoas que não têm nenhum tipo de afiliação ou aposentadoria. Muito obrigada a todos. Tem alguma outra pessoa tem alguma outra pergunta? Se não é assim, nós vamos acabar agora com as perguntas que foram feitas na rede social. A gente só quer agora agradecer esse trabalho que está fazendo em Bolívia de alto interesse para as comissões
a conselheira Tereza, que é uma especialista nesse contexto jurídico, e a Comissão de Organização de Sistema Administrativo, que estamos muito de acordo com essa transição digital. Se não tem nenhuma outra pergunta, nós vamos fechar essa plenária e queremos dizer que ao meio-dia vai começar o PAN, que é de financiamento sobre investimento de fundos de pensões. Tanto as redes sociais estarão abertas com uma cortina e nós estaremos com vocês e com todas vocês.